Começou? Boa noite, gente. A gente está aqui tendo mais uma sessão do Cinerama virtual, esse Cineclube da Escola de Comunicação, organizado pelos alunos e com coordenação geral da professora e pesquisadora Guilmar Ramos. E hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o cineasta Hilton Lacerda para conversar sobre seu último filme, Fim de Festa. O Hilton nasceu em Recife e iniciou suas atividades no audiovisual como assistente de direção e corroteirista. Nos anos 90, ele formou com Helder Aragão, DJ Dolores, a dupla Dolores e Morales, que foi responsável pela direção de vários videoclipes da cena Mangue Beat, de grupos como Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A. e Mestre Ambrósio. Essa parceria aí vai perdurar muito. O DJ Dolores, inclusive, fez as trilhas do Tatuagem, do Fim de Festa, e da minissérie pro Canal Brasil, Fim do Mundo. O Wilton Lacerda teve uma longa carreira de roteirista, foi responsável pelo roteiro do longa-metragem Baile Perfumado, de 97, escrito em parceria com Paulo Caldas e Lírio Ferreira, e dirigido pelo Paulo e pelo Lírio, que foi um marco da retomada do cinema brasileiro. Ele escreveu o roteiro dos filmes Amarelo Manga, Baixio das Bestas, Febre do Rato, uma longa parceria com o cineasta Cláudio Assis. Escreveu vários filmes, como Filmofobia, como Capitães de Areia, com Cláudia ainda, Big Jato, Piedade, Órfãos de Eldorado. E dirigiu em 2016, foi lançado em 2007, o documentário Cartola Música para os Olhos, que foi roteirizado e dirigido por ele, junto com o Lírio Ferreira. E foi recordista de público no ano e selecionado para o Festival do Rio. Em 2013, o Wilton estreia com seu primeiro longa de ficção, Tatuagem, que ganha um prêmio de melhor filme no Festival de Gramado, que é essa espécie de cabaré brasileiro em que, durante a ditadura militar, uma trupe de artistas chamada Chão de Estrelas resiste com seus corpos e sua liberdade. Depois ele fez, ao lado do Lírio Ferreira, ele criou, escreveu e dirigiu com o Lírio Ferreira a minissérie Fim do Mundo, lançada em 2016 pelo Canal Brasil. E ano passado foi lançado no Festival do Rio o segundo longa de ficção do Wilton Lacerda, que é o Fim de Festa, que foi o grande vencedor do Festival do Rio. Se o Tatuagem já era diante da repressão política, o Chão de Estrelas, que essa trupe de artistas do Tatuagem surgia como uma resposta na liberdade desses corpos, como um espaço de utopia, como um espaço de resistência, e era ali uma afirmação de liberdade, mas que também não deixava de constatar uma tragédia que estava ali por vir. O Fim de Festa continua um pouco esse desdobramento, porque o Fim de Festa a gente acompanha a partir de um crime, né, inspirado num caso real, um crime que acontece em pleno carnaval, e o personagem do Iridia Santos vai tentar solucionar esse crime logo depois do carnaval, e um grupo de jovens também está ali no filme com as suas liberdades e tentando ser livre, né? No Fim de Festa, os corpos dessa juventude que se imagina livre nas suas redes de tesão e afeto, ainda assim não escapam de contradições. O filme marca essas contradições de classe, tensões raciais, marcações de gênero. E além desses conflitos latentes, há uma melancolia que toma conta desses corpos, que traduz muito o momento político que a gente está vivendo. Se no Tatuagem alguém se perguntava, haverá futuro? No Fim de Festa se pergunta, haverá liberdade depois do carnaval? Eu queria encerrar essa introdução com duas citações. A primeira do clássico A Lira do Delírio, filme do Walter Lima Júnior, que eu sei que é importante para o Hilton, em que no meio da folia do carnaval o Paulo César Pereio narra que a vida dura só um dia, um porre, um gesto, um gemido, um canto, um pulo, um delírio, ou pouco mais do que isso. 3 dias num só espaço de alegria e cansaço é uma dose suportável de liberdade para desafogar as velhas mágoas. E a segunda citação que eu queria trazer é da minissérie Fim do Mundo, em que o personagem de Jesuíta Barbosa, referindo-se à cidadezinha em que se passa a trama, diz que Desterro é uma imensa prisão, igual a todo lugar que não seja invenção. Enfim, eu acho que
Hilton Lacerda faz um cinema de liberdade. E quando a liberdade não existe, ele vai lá e inventa através da arte. E agora eu vou passar a palavra para Guiomar, que vai falar um pouco mais sobre o filme Fim de Festa. Obrigada, Rafael. Assim, para mim é muito, muito emocionante estar aqui hoje com o Hilton. E a gente já foi amigo, né, Hilton? Uhum. Há muito tempo atrás, depois a gente não se viu mais, mas a gente foi amigo. Na época do baile perfumado, para mim, assim, eu acho que eu conheci o Hilton, não sei se ele vai achar que é o mesmo, assim, mas quando o baile perfumado chegou em São Paulo, quando um grupo de pernambucanos chegou em São Paulo, tomou conta da cidade, né? E eu já era muito amiga da Luciana Araújo, que é pernambucana, que é amiga de Hilton, e aí eu comecei a frequentar esse grupo, que era o máximo, né? Eles estavam por dentro de tudo. E da música, do cinema, e era um arraso, o baile perfumado no Museu da Imagem e do Som, era assim, o que havia de mais revolucionário e importante, e assim que eu conheci Hilton, né? E depois também o lance de Nova York, né, Hilton? Também teve o lance de Nova York. Bom, mas enfim, assim, para mim é muito, muito legal, assim, tá aqui com o Hilton no Cinerama, né? E assim, tá podendo ver a carinha aqui do Hilton, que eu não via há tanto tempo, no Cinerama, né? E assim, eu não conhecia Fim de Festa, eu não vi Fim de Festa, até conversei aqui com Rafael, que é um cinéfilo, assim, dos mais preciosos, já tinha visto Fim de Festa, e eu não vi Fim de Festa, né? Eu vi Tatuagem. Aliás, aqui até quis rever Tatuagem, assim, não achei. Agora vi só uns trechos, né? Mas, enfim, eu gostei muito de Fim de Festa e, assim, vou dar continuidade ao que o Rafael falou aqui no final, que é a palavra liberdade, né? Assim, que eu amei em Fim de Festa e, nesse sentido, assim, amei muito mesmo, Wilton, assim, a liberdade que você tem de fazer o seu cinema, entendeu? E eu acho que essa liberdade também você tem porque você é um grande roteirista também, além de ser, né, um cineasta de mão cheia, você é um grande roteirista, você começou por aí, você escreveu roteiro para muitos filmes, entendeu? E eu acho que o seu filme, a liberdade com que você trabalha com a questão do gênero no seu filme, né? Assim, ela está no cerne dessa profissão de roteirista, entendeu? E assim, eu até revi hoje um pouquinho o filme porque eu queria me lembrar dos subtítulos, né? E assim, eu li uma crítica que falou assim, os subtítulos poéticos. Eu falei assim, bom, deixa eu ver que subtítulos são esses, né? E aí, assim, eu vou conversando aqui e vou te perguntando coisas também que depois você pode responder ou não, comentar, né? Então, assim, começa com cinzas, né? E cinzas tem a ver, claro, com quarta-feira de cinzas, etc., né? Mas é bem pequena essa parte dos cinzas, né? E, assim, logo no início do filme já vem, assim, o início dessa liberdade narrativa, porque, assim, esse filme chama mais atenção, eu acho que sobre a sua liberdade, porque você trabalha com a questão do gênero, né? Em Tatuagem, você sente, claro que você sente, mas não tem um gênero tão firmado. Então, eu não sinto tanto essa liberdade, porque também vi algumas críticas que falam que a questão policial não é bem tratada, porque ela é linear, e eu acho que você estava pouco se lixando para isso, na verdade, né? Porque o foco, falando em foco, fora de foco, né? O foco é o protagonista, né? O foco é a subjetividade desse Breno e do Breninho, né? Essa relação maravilhosa que você inventou, ainda bem que inventou, porque essas relações não é que inventou que é surrealista, né? Inventou que você tem liberdade de representar o que você sente do mundo, entendeu? E se você sente assim do mundo é porque existe, né? Pode existir, assim, de maneira não estereotipada, como a gente vê, uma relação de pai e filho assim.
que se encontram para fumar né? Um pai e filho, assim, que para ter uma conversa bacana, eles fumam um junto. E esse pai é policial, porra, é um cara, né, que é investigador policial e tudo, né? Sai um pouco do estereótipo do que você imagina que é uma relação de pai e filho, ou que você imagina que é um policial, sai, né? Mas ainda bem, graças a Deus. Então, eu acho que a questão que você assume no filme, né? Eu acho que a primeira vez assim, que eu vi rapidamente o filme, eu achei que você não assumisse tanto. Depois eu vi, porra, mas ele assume essa questão criminal, sim. Ele vai até o fim, né? Ele prende o cara, né? Mas não é esse o foco do filme, né? O foco do filme ele perpassa. E aí, assim, que eu acho que você trabalha em camadas, né? E nessas camadas também estão jogadas por esses subtítulos. Cinzas, ele não sabe viver sem ela. Esse ele não sabe viver sem ela, para mim, me remete, claro, ao Breno, né? Claro, ele não sabe viver sem ela e ele declara isso lá no filho no final, né? De uma maneira assim quase dramática, como se todo o problema dele, o baixo astral, as dores nas costas, o envelhecimento precoce, tudo que é comentado em relação a ele durante o filme, desembocasse nessa falta enorme que ele tem da ex-mulher, né? Mas você botou como subtítulo aqui, e é isso, entendeu? Por que não? E o que você desenvolve aqui nesse bloco não tem exatamente a ver com ele não sabe viver sem ela, entendeu? Mas tem a ver com esse personagem, e pronto, é isso. E assim, o espectador que fique com esse fragmento na cabeça, é uma das camadas, entendeu? E nessas camadas eu amei, assim, a relação que você, a relação que você estabelece com o Bandido da Luz Vermelha, né? Com a Sganzella, e com as várias citações ao filme, e assim, brincando mesmo, né? Porque o Sganzella trabalhava com a questão de gênero totalmente diferente de você, em outra época, né? Mas assim, você queria contemplar isso também no seu filme. Então, existe quase uma continuidade das citações ao Bandido da Luz Vermelha, né? Tanto não é assim uma coisa aleatória, você está um pouquinho aqui, você está ali, né? Quando está falando inicialmente do sumiço da Emma, você tem um trecho do Bandido que é aquele que a mocinha é empurrada lá de cima, né? E você vê um lençol caindo em cima de um varal, né? A imagem é grudada na minha cabeça. E tem a ver aí com o sumiço, o início aí do sumiço da Emma, né? E assim, tem tantas coisas para falar do seu filme, Milton. Eu vou falando de forma fragmentada também, eu também tenho esse direito, né? Você fragmentou, eu também fragmento. E o terceiro subtítulo, né? Atropelos do Acaso. E aí achei louco isso, esse Atropelos do Acaso, né? Porque, assim, é um momento que você traz... Eu também acho uma coisa que eu preciso valorizar aqui muito em você, como roteirista, e aí também na relação com a montagem, né? A maneira como você consegue criar cenas síntese, assim, cenas assim, muito curtas, mas que fragmentam uma informação muito forte, muito densa, né? E uma delas está nesse bloco, né? Que é aquela sequência com a empregada. Aquilo é de uma força enorme, né? A maneira como é filmado, a maneira como é montado, né? Ela começa conversando com a Penha e logo depois você vê que tem os dois amigos negros, né? Quando ela está conversando com a Penha, o plano está fechado e você acha que são só as duas e de repente revela os dois e eles estão muito sérios, né? E essa cena é muito forte, ela é mínima, né? E assim, depois entra o Breno com a fotografia, né? E traz a fotografia e fala, olha, como que ela chama mesmo? A empregada só me lembrar o nome dela, deu um branco na mas ela olha ela com a gente aqui, né? E aquela foto deles pequenininhos, e ela ali como empregada, né? E aí entra o amigo do Breno e fala assim, eu acho sua voz muito linda, lembra minha mãe, né? Então, assim, a distância entre eles é enorme, né? E isso fica muito marcado nesse bloco, né? E eu acho assim que mesmo que o espectador não entenda exatamente como eu estou entendendo, mas ele vai sentir isso,
quando ele for ver aquelas cenas, que eu acho muito engraçado, porque é uma coisa que não é da nossa época, aí, apesar de você ser mais jovem que eu, mas assim, temos uma época próxima. Isso não é da nossa época, essa história de ficar chamando de poliamor, né? Uhum. O negócio é uma coisa atual, que poliamor, porra, né? Assim, tudo bem, todo mundo transando ali, aquela coisa coletiva, mas não era poliamor, né? Esse negócio de poliamor é uma marca, né? Para nós Pois é. Era suruba mesmo. Era suruba, era todo mundo junto, mas não era poliamor, né? Uma coisa. Enfim, mas assim, hoje em dia chama poliamor, né? Mas, então, quando você vê os 4 juntos ali transando, beijando, pegando, etc., você já sabe que tem uma diferença grande ali, entendeu? Eles estão se amando, para eles não tem, mas assim, a sociedade marca, né? E o seu filme marca isso através dessa personagem e essa capacidade, então, assim, de síntese, né? E outra coisa que eu gosto muito, não está em subtítulo, né? Esse dracma aí que você inventou, entendeu? É uma forma de trazer... Primeiro que ele faz uma coisa que o próprio Breno, pai, comenta, né, que realmente ele traz muito mais informações que eles, né? Eles é que estão investigando aquilo, que estão procurando, e vem esse dracma e traz todas as informações que o espectador precisa, né? E é uma forma, assim, de você também poder trabalhar livremente com a colagem e aí com as inserções do Bandido da Luz Vermelha, que realmente vão num crescendo, né? Tanto que a última imagem que você tem do Bandido da Luz Vermelha e o Dracma também tem essa característica que é interessante, porque ele não só fala de maneira bem, com bastante estardalhaço, né? Sobre o crime, etc., como ele é uma crítica social, né? Então, é um momento, assim, da crítica social forte, né? E é um momento que o Dracma critica a sociedade, né, o Estado como ineficiente, tudo, e você mostra aquela imagem que é hilária do Bandido da Luz Vermelha, e os policiais, que o policial lá cai do cavalo, quer dizer, o cavalo cai no chão, né? Uhum. E entra essa imagem. Então tem essa junção da crítica do bandido com o Drácula, né? E tem uma outra camada, né? Uma outra textura, assim, que eu acho muito forte, que não é de nenhum personagem, ela é extra diegética, né? E é super forte, né? Que é essa voz-over poética que começa o filme, né? Com aquelas imagens deles dançando, né? Você usa muito a câmera lenta e tudo, e ela vai aquela voz-over poética profunda, né? Que fala, uma hora existe na pele a essência do tempo, né? Quer dizer, é um espaço que você cria para ir mais fundo. Você pode ligar essa voz-over poética ao Breno, né? Porque ele que puxa mais toda essa subjetividade, mas você pode ligar uma geração toda, você pode ligar ao Brasil, você pode ligar, né, essa densidade que você consegue com essa voice-over a outros momentos do filme, né? Então, assim, eu acho que, não sei, eu sinto o seu filme muito, muito completo, né? Ele tem essa coisa quase de um suspense, né? A primeira vez que eu vi, eu de repente, no início, achei que o Breno pudesse estar envolvido com esse assassinato, porque ele também fala em remorso. Na verdade, você também joga a palavra, né? Uhum. A palavra remorso, que também é comentada, né? Quando o Breno fala com a ex-mulher, né? É isso? Quando ele é o título do E é o conto título do filho conto dele, do de filho, Breninho. do Breninho, e também perpassa, claro, pelo assassino, né? Quando ele está lá cutucando para o cara falar, ele fica com aquele negócio de caneta batendo, assim, falando medo, remorso, não sei o quê, né? Então, assim, você também trabalha com isso, né? Você joga uma palavra que, de repente, serve para vários personagens, né? Não é só para um, né? Serve para, de novo, o lance das camadas, né? Uma outra coisa que eu queria que você comentasse, que eu não entendo muito, é o dia 5,
o subtítulo, que é o nome do filme do Godard. Uhum. E eu fiquei aqui me perguntando, né, o nome do filme do Godard, mas eu não consegui entender muito, não. Pode ser que nem precisa entender, eu acho que não precisa entender, mas se você quiser comentar alguma coisa, eu acho legal. E também, assim, o final do filme, né, acho muito louco aquilo, né, porque ele dá um tiro naquele, como chama aquele drone? No drone, né? E, assim, o lance do drone, na verdade, está ligado a uma ala da polícia, né, corrupta, porque tem aquele diálogo com aquele cara, que é uma coisa rápida, né? Fala, porra, né, negócio de tráfico de drogas, para com isso, né, esse negócio. E aí, quando ele dá um tiro no drone, também tem um significado, assim, desse rompimento que ele está tentando fazer, né? Porque ele é um lance que Rafael comentou aqui dos corpos, né, que está presente no seu filme todo, né? Ele é um corpo que está querendo romper e não consegue, né? Ele tem dor para tudo que é lado, né? Ele cai em cima do filho, cai em cima da ex-mulher, ele precisa de massagem, né? Você vê assim que ele tá se acabando ali, né? Mas assim, ele não tem como transmutar de alguma forma, né? Então, não sei, essa sequência final é até longa mesmo, que é mesmo para ver se ele faz essa transição, né? Ele fala, pô, sair da polícia, mas o Breninho, ele desconfia, fala assim, porra, mas você já falou isso outras vezes, né? Não é uma final, eu vou sair, né? Porque isso já aconteceu, mas quando ele dá o tiro naquele drone, talvez pudesse significar um rompimento, né? Que é o que a gente torce, né, para ele, né? Ele rompa e que ele consiga, porque ele é do bem, né? Ele é da polícia, a polícia representa a repressão. Assim, nesse sentido, assim, eu acho que é um filme mais complexo que o Tatuagem, sabe? Uhum. Por você trabalhar com várias camadas, eu acho que é mais complexo. Apesar de você não vir tanta relação com a Líria do Delírio, porque a Líria do Delírio, para mim, é mais tatuagem, a Líria do Delírio. Assim, é puro prazer, né? Tem um lance também na Líria do Delírio, né? De um assassinato, uma coisa, mas assim, fica muito longe, né? No seu filme, eu acho que você assume a questão do gênero. Aqueles personagens existem, eles são fortes, né? E eles ecoam através desse Drácula, né? O francês se mata, isso? Ele se importa? Isso se importa. Né? Então, assim, você dá continuidade a esses personagens, né? Você tem a imagem dela sendo sufocada pelo plástico, né? Quer dizer, você vai até o fim, você não deixa as coisas ali. Então, eu acho que ele é mais complexo, assim, o nível de camadas que você trabalha, inclusive por você ter assumido essa questão do gênero, né? Outra coisa que é muito forte, né, na relação pai e filho é o colar, né? O colar, a dimensão do colar, não sei se vai para uma coisa meio candomblé, meio religiosa, né? Assim, e a relação pai e filho dentro desse universo poliamor. Poliamor é legal também, vai. Esse universo livre, assim, tem uma outra camada também, né? Assim, de talvez passar uma herança masculina menos idiota, né? Menos estúpida do que a gente está acostumado a ver, né? Porque assim tem um lance de herança ali, né? Tem um lance de passagem de masculinidade aí pelo sangue, o pai passando por filho, né? E essa relação tão bonita, né? Tão corporal, porque eles se jogam um sobre o outro, né? Desde daquela massagem que um faz nas costas do outro, que o pai pede para fazer, até a maneira como ele é acarinhado, né? É diferente das relações. E o lance do fumo, né? E dessa intimidade. E do Breninho, afinal, escrever sobre o pai, né? Tudo aproxima demais eles, né? Como você quisesse criar uma outra herança, assim,
menos dura do que, em geral, a herança masculina prevê, né? Bem, enfim, eu queria também. te jogar todas essas coisas, Hilton, para você comentar, que eu gostei muito do filme e fiquei assim intrincada, porque você é roteirista, e eu sei que roteirista você faz uma coisa ali assim, amarrando aqui, ali, quebrando, aquela coisa assim. Vamos lá. Primeiro, mas fantástico. Queria agradecer a vocês pelo convite, que sempre é bom, até porque o Fim de Festa foi lançado num momento muito específico. Assim, uma semana depois de lançado, todos os cinemas fecharam, então ele ficou meio órfão, assim, foi meio abortado ali no meio do caminho. Ele estava começando a ter uma carreira, que para a gente era bem importante, né? Porque tá no cinema e tá discutindo, as discussões estavam sendo muito boas até aquele momento, de repente teve um corte, né? A gente correu um pouco para no sentido de colocar esse filme nos streams e se distribuir, ter mais gente vendo e tendo acesso a essa informação. Então é muito bom estar aqui agora com vocês, estar conversando com vocês, estar trocando esse tipo de informação. Agradecer a leitura de Rafael, assim, que eu gosto bastante, assim, de algumas coisas, e complementando com as coisas que o Omar falou, é engraçado também esse tipo de leitura, porque se eu fosse para falar para você, obviamente, assim, o Fim de Festa é um filme todo pensado em camadas que eles estão sempre intrinsecamente ligadas uma coisa com a outra, às vezes por fios que não são tão visíveis como somente a narrativa, mas por dados que estão por trás daquelas narrativas, por alguns gestos, por palavras, sabe, pela própria capitulação dos episódios, para onde eles se levam, para onde eles se direcionam. Né? Isso era um pensamento que eu tinha desde o início. Assim. Eu vou começar meio fazendo essa leitura, já que as pessoas todas viram o filme, a gente está aqui para conversar, né? Fazendo um contexto meio inverso assim, de leitura do filme. Assim. Eu acho que a última coisa que você começou, as últimas coisas que você falou, é esse dado da corporalidade, essa coisa do colar, da relação de pai e filho. Né? Tem uma ligação de extensão de narrativa ali, para mim, que liga, e que Rafael falou sobre isso, que liga meio tatuagem um pouco ao Fim de Festa, que é essa ideia desse arco de tempo. Né? No final do Tatuagem, você tem um professor que essa melancolia, já para mim, pelo menos, ela é um pouco anunciada já no Tatuagem. Ela se coloca como filme de desbunde, mas, na verdade, para mim, tem um contexto ali de uma melancolia em aproximação o tempo inteiro, sabe, de uma beleza naquela tropicalidade que parece que nunca se confirma, ou quando se confirma, ela é meio castrada, sabe, assim, parece que toda vez que você chega a uma situação de uma linguagem, essa narrativa é meio castrada, isso em relação a um monte de coisa, acho que quem convive na história do Brasil compreende um pouco isso, assim. A Tatuagem, por exemplo, não é à toa que ele é escrito, a história dele se passa em 1978, né, para pessoas da minha idade, por exemplo, eu tinha 13 anos em 78, 12, 13 anos, então eu fiz 13 durante esse ano, então para mim era muito curioso, assim, como você via que naquele momento, eu ali um pré-adolescente, depois um pós-adolescente, um tanto quanto, como eu vou usar a palavra, assim, bastante arrogante nesse sentido, assim, muito cedo eu já fazia minhas coisas, aos 16 anos eu já morava só, então aos 13 eu já era muito metido, assim. Então, assim, aquele momento de mudança do Brasil era muito importante para mim, porque para mim o Brasil sempre tem uns desenhos de possibilidades e de quedas, sabe assim. Então, 78 parecia um momento também que você saía de um certo período político, assim. O AI-5, se fosse pegar a cronologia, ele é assinado um pouco depois ali de onde se passa a ação do Tatuagem, em dezembro de 78. Então, se abria a possibilidade de uma grande coisa que ia acontecer. Mas como está falado um pouco no Tatuagem, assim, aquela ideia, a provocação daquele local fechado onde as coisas acontecem e é permitido, toda vez que aquilo vaza e corrompe o que está fora daquele círculo, ela é punida, sabe? Existe uma punição para a fuga daquele pensamento, assim. É como se as pessoas respeitassem somente uma informação que só circula entre elas. E quando ela foge um pouco dessa informação e ela tenta contaminar outras coisas, de certa forma, ela é aparada. E quando você vai para o lançamento do filme Super 8, do professor Jobert, que ele está lá apresentando um Super 8 que ele vai fazer, as coisas estão pensadas na minha cabeça como um diretor de Super 8, assim, na época eu assisti mais de 200 Super 8, tentando imaginar uma lógica de construção do pensamento daquele personagem. Então, peguei vários artistas, como Jomar Muniz de Brito, Paulo Bruschi,
alguns superiotistas baianos, sabe? Muita coisa de São Paulo e do Rio, e fui juntando para imaginar qual seria o que se passaria narrativamente de construção na cabeça daquela pessoa. Então, ele constrói para mim, do jeito que eu gostaria que os personagens fizessem, uma ficção científica filosófica, sabe? Onde ele propõe que o menino vá lá no futuro e depois ele volte para esse passado para dizer o que aconteceu no futuro, sabe? Pegar as cicatrizes do futuro como uma bola mágica, uma bola de cristal para dizer assim, ó, o que é que vai acontecer no futuro, o que é que nos espera lá na frente, né? E era meio uma experiência sensorial da loucura ali daquele personagem. E, de certa forma, quando eu estou falando dessa ponte, eu estou falando um pouco dessa passagem, assim. O Tatuagem tem a ver com o Fim de Festa, de alguma forma, sim. Por quê? Porque eles estão ligados por um fio de tempo. Eu estou falando outra vez o Brasil num local de onde as coisas pareciam que ia acontecer e, de repente, elas começam a dar sinal de que elas não vão acontecer do jeito que você imaginava, que as coisas desandam, que as coisas também não se confirmam, que parece até que a gente trabalha com uma fórmula acumulativa, sabe, de história, assim. A gente acumula história e nunca resolve, passa processo e vai acumulando as mesmas coisas estruturais. Então, quando você fala do colar, por exemplo, essa leitura do colar é engraçado, porque poucas pessoas percebem, mas o colar dele é o colar de Clécio, é o mesmo colar que o personagem do Tatuagem usa no pescoço o tempo inteiro. E ele pergunta, se tem medo de perder o colar do seu avô, ele nem responde, sabe? Assim, ele tira a mão do pai e fica segurando o colar. Mas era uma espécie de fazer uma ligação, não que ele seja o personagem de fato, mas existe uma ligação de tempo que para mim era importante ser entendido, sabe? Que está nesse corpo, está em gerações que se negam também, sabe? Assim, então quer dizer que a geração de Clécio teve um filho que virou policial civil. Por quê? Porque fez direito e na carreira de direito terminou entrando para coisa investigativa de polícia. Umas coisas que acontecem e quem vê por aí. Essa é uma leitura de personagem que eu ficava querendo entender onde eles estavam. E também de que forma isso vai criando. Aí eu vou desfazendo as coisas também ao contrário. Assim. A gente está falando de um filme, para mim, muito claramente, de camadas de leitura e de espelhamentos. Né? Quando eu falo de espelhamentos, eu estou falando que, por exemplo, quando eu imagino o Breno pai com a mãe de Breninho, sabe, que viviam juntos, dos pais de Penha, eu estou imaginando esse casal vivendo também numa relação de poliamor, onde tudo podia ali, sabe? Só que o personagem de Breno, dentro da situação dele, tem uma hora que ele não suporta, sabe? Ele tem uma crise que ele faz alguma coisa que não fica claro, mas não é alguma coisa tão, né, não é que seja tolice, assim, mas muito grave, que a gente sugere, eu fico sugerindo ali, que assim, alguém doido que ficou querendo pegar um flagra em casa, ficou tão alucinado que entrou com um carro e tudo em casa para pegar alguma coisa. E quase matava as crianças que estavam brincando no quintal. Então, depois disso, todo mundo faz, cara, tchau, passe bem, essa pessoa é doente, sabe? Eu não quero essa pessoa perto de mim. E por conta disso, ele vai pagar pro resto da vida dele aquilo que perdeu. Ele não está querendo ser perdoado porque ele não tem perdão. Ele sabe que perdeu, ele tem que conviver com essa perda. Sabe? Ele tem que alimentar essa perda que se afastou. E que essas pessoas agora, assim, estão no pior dos lugares. Essas pessoas até... não é que elas perdoaram ele, mas ele já não é nem mais importante para elas. Elas são importantes para ele, porque ele não conseguiu se livrar do peso que ele carrega. Né? Então, de certa forma, você, quando pega aqueles 4 jovens, tem um espelhamento, não é à toa que é o mesmo nome, não é à toa que Cosma e Damiana são gêmeas, também estão divididas nessa mesma representação de duplicação, sabe? Assim, quando ele está falando com o personagem de Samuel, que é o de Arizinho, sabe? Assim, que está trabalhando ali, ele está falando as coisas muito específicas. Na minha cabeça, assim, ele está fazendo psicanálise com o menino. Em nenhum momento o crime, para mim, é mistério. Para mim é quase claro, assim, é uma armação, uma bobagem. O que ele está fazendo, na verdade, é assim, ai meu Deus, vai eu ter que desvendar mais uma vez uma coisa óbvia, um roteiro mal escrito de um crime, e deixar claro como a consequência de um crime, sabe? E fica assim. E a história real também é um roteiro muito mal escrito, mas muito mais doido do que aquilo que tem ali. Então, quando ele começa a falar com o menino, assim, as coisas de culpa, remorso, é a mesma coisa. Assim, digamos, se eu fosse ler um personagem, aí eu estou falando direto, assim, aí eu acho que é Paulo Emílio que fala isso, acho que Luciana que me falou uma vez, que Paulo Emílio que dizia assim, cara, se você não ama seus personagens, você é melhor não fazer filme. As pessoas, às vezes, confundem muito, assim, elas confundem muito
amar um personagem não é amar o caráter do personagem. Amar o personagem, você não é capaz de construir um personagem que você não ame. O caráter desse personagem, se você odeia o caráter desse personagem e você não quer construir, é melhor se afastar. Ou como disse, eu acho que foi Eduardo Coutinho que falou certa vez, que perguntaram para ele por que ele não fazia sei lá, filme sobre torturadores, e ele disse que ele não fazia porque ele gostava de se apaixonar pelos personagens dele, não queria se apaixonar por torturador, pronto, acabou, então já terei meu problema do caminho. Mas tem essa coisa de você entender quem são esses personagens, como eles se apresentam e como eles são construídos. Então, para mim, era muito importante entender um pouco, sabe, assim, o desenho desses personagens, como eles se multiplicavam, o que é que ele carregava, de fato. E onde é que ele estava, que local ele pode se encontrar onde ele não cabe, de fato. Sabe, a polícia me parecia, até porque essa brincadeira do gênero também foi uma coisa que me veio muito claramente, assim. Eu gosto muito da ideia do gênero, desde que ele seja corrompido, sabe, assim. A ideia de corromper gênero, para mim, é o máximo, assim, tá lá, vamos pegar todos esses gêneros e tentar fazer alguma coisa nova que não seja obedecer a uma regra, sabe, assim. De certa forma, é como você usasse uma espécie de isca para olhar, quando, na verdade, você está falando de outra coisa, sabe? Aquilo que está na superfície dos acontecimentos, sabe? Interessa menos do que aquilo que está acontecendo ali na profundidade do quadro, sabe? Na verdade, com os personagens. E aí vem a questão dessas coisas capitulares. A gente tem 5 dias entre uma quarta-feira de carnaval e um domingo pós-carnaval. E para mim também sempre é uma situação meio de vazio, sabe? Assim, mesmo que você não seja uma pessoa carnavalesca, você vive no país nessa coisa, nessa meio agonia tropical, que ali entre a quarta-feira de cinza e o domingo parece que as coisas não começaram de fato ainda. Antigamente era até mais comum dizer que o ano só começava depois do final de semana do carnaval, assim, que as coisas meio paravam, o Brasil meio esperava a história do carnaval. Mas tem uma coisa meio estranha, assim, a história de cinzas também, assim, obviamente está relacionada a cinzas, e também a simbologia de cinzas, sabe, as coisas que incendiaram ali, que queimaram, o que sobrou foi somente, sabe, um excesso de corpo que ainda tenta se arrastando, fazer um pouco de orgia ali do que resta, sabe, desse sentimento, assim, que é um pouco prazeroso, mas ao mesmo tempo, assim, é meio lento, sabe? Não é nada exagerado, não é uma coisa de desejo, por exemplo, como no Tatuagem, quando você vê, por exemplo, Fininha e Clécio, sabe, em atos de desejo, assim, a ideia é que os dois realmente queiram se completar ali. E no caso deles, parece muito mais uma coreografia, no sentido de satisfazer um desejo que já está cansado, sabe? Então, estão na praia ali, meio sem coragem de fazer muita coisa, o que é muito parecido também com esse corpo cansado do próprio Breno Pai. E esse corpo cansado desse Breno Pai, ele já vem de uma ressaca há muito tempo. Uma coisa que eu conversava muito com o Pirani, dizia, não, ele não dorme desde do acontecido, assim, ele não consegue dormir desde que ele fez a merda dele. Ele vive de insônia, assim, tá se dormindo desde aquela época, assim. É que isso é muito engraçado nesses trabalhos com o Pirani, como ele vai absorvendo essas coisas, vai vendo como vai acontecendo, que tipo de humor ele usa, que 2 personagens são esses, sabe, assim, esses 2 Irandis, esses 2 Brenos, que é o Breno público e o Breno privado, sabe, assim, como ele é perverso no sentido como ele faz as coisas, e ao mesmo tempo ele tem uma forma meio perto ali de chegar, né? Você falou da cena do drone, por exemplo. A cena do drone tem uma coisa realmente de dar assim, parece que assim, você está duvidando que eu sou capaz de fazer alguma coisa que eu não vou voltar mais para a polícia, então você vai ver, eu vou dar um tiro agora nesse drone. Ele já tinha prometido antes, que se aquele drone aparecesse outra vez na janela dele, o vizinho não saberia o que ia acontecer, porque o drone também está como uma coisa policialesca, mas está ali também como um utilitário, uma peça de diversão de adolescente, que bota o drone para ir para a sua janela. Sabe, assim, é muito doido, assim, às vezes eu tô aqui em Recife, na praia, quando vejo tem um drone olhando para você, assim, como fosse diversão, e é um pouco, sabe, assim, vou subir no prédio, ver se tem gente transando, se tem gente nua passando no quarto, pegar briga, sabe, é meio uma diversão, assim, tanto que o drone que a gente usa é um drone meio fuleiro, é dito que é drone de competição, drone de corrida, assim, tem corrida de drone também. Né? E ele está lá muito por conta disso, ele promete, assim, e é muito violento o que ele faz. Porque quando você atira no drone, você não está atirando no objeto, você está atirando na cara da pessoa, porque o drone, na verdade, é o olhar de quem tá vendo essa imagem com a máscara. Então, quem está vendo aquilo, está vendo um revólver atirando na cara dele, assim, simbolicamente, para mim, a imagem tem que ser mais violenta do que parecia, na verdade, por isso é que ela troca. O que a gente está vendo com a câmera da gente, que é que o drone está observando.
sabe? A partir do tiro acabou, ele matou o drone e acabou ali. Também ele deu um passo onde ele não volta mais atrás. E muito praticamente, assim, para mim é a tentativa de você ver dois universos tentando se recontar, né? E esse universo de Breno Pai, para mim, é muito claro a tentativa de se narrar enquanto personagem. Porque, por exemplo, se você vê todas as coisas que ele faz no início, ele aí no o pé em cima dele, do fato do filho. Tem toda a troca. No começo ele diz que ele é foda, que o pai dele é foda. Depois ele diz que o pai dele, que o filho dele é foda, sabe assim. Sempre tem uma coisa ali que essa construção dessa masculinidade, sabe assim, que está sempre em jogo. Será que vai mudar essa porra? Será que vai continuar a mesma coisa? Será que isso vai provocar algum tipo de mudança, né? Porque tem uma coisa que incomoda muito, assim, é muito engraçado, assim, uma das coisas que mais me chamaram a atenção nas discussões sobre isso era como as pessoas ficam incomodadas com a troca de carinho entre pai e filho. Sabe assim, e não raro, eu não sei por que as pessoas parecem que pegam sua filmografia e querem mostrar assim, não, que eu pensava que ia terminar os dois transando. Eu fiz, mas só porque é pai e filho se tocando, sabe, se tratando como pai e filho, você leva, mas existia uma sensualidade naquilo, existia, mas existia uma sensualidade de pai e filho, sabe, do toque, de como se abraça, assim. Eu estou falando por experiência, assim, eu venho de uma família de classe média, eu fui morar em São Paulo muito cedo, quando era criança ainda, com meus pais, morei várias vezes em São Paulo, mas a primeira vez que eu fui, e, por exemplo, como em São Paulo, beijar homens é um ato comum, talvez por uma coisa italiana, você vê uma coisa muito mais clara, tipo, na minha formação no nordestino, não era uma coisa que acontecia com frequência, sabe? Então, assim, quando eu vi amigos meus, por exemplo, lá em Recife, que o pai se relacionava de uma maneira afetiva, eu achava muito esquisito, porque eu não tinha esse relacionamento com meu pai, eu tinha esse relacionamento com minha mãe, sabe? Assim, a cama da minha mãe me lembrava muito a cama do Pântano, sabe? De Lucrécia Martel, aquela coisa de chenil com um monte de menino em cima, falando, conversando, vendo televisão, comendo, sabe? E a Leoa ali parada, sabe? Mexendo com todo mundo, fazendo alguma coisa. Então, essa imagem desse pai também era importante para mim. E também estava na conta dessa corrupção de gênero também. Entender também o que é que isso também tirar a pessoa do local comum na observação, né? O que é que ela está ouvindo, né? E as coisas capitulares, eu vou tentar falar depois, se vocês quiserem fazer perguntas, para não ficar falando tanto, sabe? Assim, elas obedecem a uma ordem também de frequência de acontecimentos, sabe? Ele não pode viver sem ela, está muito relacionado a Breno, mas de alguma forma está relacionado ao menino também, assim, pela culpa que ele carrega, assim. Digamos que Breno, enquanto personagem, quando ele olha aquela configuração familiar, a primeira pessoa que ele vê é aquele menino de 20 anos, 21 anos, que ele faz assim, isso aqui é fácil, sabe, é só pressionar que ele se fala que é uma beleza, assim, a mãe é uma louca, sabe, assim, que é uma coisa que fica numa dúvida muito grande se a mãe sabe da armação ou não, e era uma coisa proposital nesse sentido, assim, minha ideia que se afastava um pouco do crime de real, era como, na verdade, ela criava toda uma atenção, e essa atenção dela chamava mais atenção para as coisas do que distendia, sabe, mas ela fica muito na posição ali de quem foi traída em todos os sentidos, sabe, pelo marido, pelo filho, pela armação que é feita, ela não gostava da nora, mas, ao mesmo tempo, assim, ela está ali numa posição muito, sabe, de briga, de confronto direto, sabe, assim. E ela, Ailton, ela também representa essa crítica, né, que você faz a esse fascismo que está crescendo no Brasil, né, porque ela representa também esse paralelo crítico, né, dela falar, como vocês aguentam isso aqui, Brasil, essa coisa que vai aparecer em outras instâncias, né? E assim, isso é muito claro, porque é também assim, essa representação dessa classe, por exemplo, que mesmo conquistando o espaço que eles desejavam, eles vão para outro local porque esse país é uma merda. Então, eu não entendo, por exemplo, o que é que esses eleitores de Bolsonaro estão fazendo em Portugal para foder outro país. Esse país, por que eles não voltam para cá, cara? Eles conseguiram ganhar a eleição, então vem para cá, morem aqui, sabe assim? E assim, ela tem muito esse lugar. E, por outro lado, também esse discurso ele se reverbera no outro sentido. O discurso de Penha é completamente diferente do discurso dela, mas, ao mesmo tempo, levanta coisas
parecidas, sabe? Assim, eu gosto mais de morar na Argentina, sabe? Lá tão bom, mas lá pelo menos tem casamento gay, tem os cultos peronistas, tem tango, sabe? Assim, ela vai elencando algumas coisas que para ela é mais interessante do que viver na merda desse país. Então, existe uma coisa estrutural ali de classe que, bacana ou não, de certa forma se repete, que é a relação delas com os meninos. Você falou da cena, por exemplo, de Isaac, ela está cantando. É muito engraçado, porque a primeira vez que ele vê Israel, ele ouve só a voz dela. Ele está entrando num quarto com gelo para fazer ar-condicionado com a boca, que era a minha homenagem a Spike Lee, do Red Film, que ele ficava botando o ventilador com um balde de gelo lá. Não sei se vocês lembram disso. Para fazer um vento frio, isso foi da namorada dele. E aí ele vai fazer isso, fica assim, nossa, a voz dela é linda, não sei o quê. E ela fica muito entusiasmada, era minha babá, ela cuidou de mim e Breno. E ele já naquele momento fala, minha mãe também cuidou muito do filho dos outros. Sabe, esse negócio, quando você cria dos filhos dos outros, você não tem tempo, sabe, seus filhos estão à mercê de alguma coisa que não é exatamente o seu olhar, porque o seu olhar está sendo tomado por outro. E quando eles chegam na cozinha, tem isso, assim. E a ideia de tentar colocar um monte de questões que estavam ali, desde você entender essa relação, que é bacana. Eu estou falando de meninos legais, que estudaram método Waldorf, por exemplo, assim, são super legais, mas a representação é a mesma, a representação de classe está ali, sabe, assim, a babá que cuida dos meninos enquanto os pais fazem as coisas, vamos dizer, as mulheres negras que têm que tomar o lugar dessa mulher livre, branca, para que esse tipo de liberdade seja conquistada, mas alguém está fazendo sabe, está fazendo essa parede ali atrás. Aí foi ela que fez, aí eles estão ali, porque tanto o personagem de Indira, que quem faz é Safira, não sei se você conhece Safira é cineasta baiana, ela não é atriz, ela é uma cineasta incrível, tem uns filmes maravilhosos que eu amo. Né? Vocês puderem assistir um filme dela chamado Travessia, um curta-metragem sobre fotografia, que é maravilhoso, ela é muito, muito incrível, é uma pessoa que eu amo muito. E Ângelo, que é Leandro Villa, que é um ator baiano, que os dois são baianos, né? E nesse sentido, eles têm um olhar muito claro, no sentido assim, nós somos parte do que sobrou dessa babá que está aqui. Né? E essa babá que é a babá de meninos velhos. A gente está falando assim, essa lembrança que não sai afetiva, mas que está ali, sabe? Está cuidando ainda do pai, que é a criança que ficou em casa é o pai, que ela nem vê, que vive na rua, chega, já saiu, de alguma forma está ali. E quando ela fala, assim, ela tem a história do filho dela, que foi assassinado, que dá para entender, sabe? Dizem que foi a polícia, mas não sei, ninguém sabe direito. E ela está dentro da casa de um polícia. Sabe, assim, essas contradições eram muito pensadas, assim, sabe? Tipo, dizem que foi a polícia. Como foi a polícia? Ela está dentro da casa de um policial. Sabe, assim, essas relações meio estranhas, sabe, que se estabelecem enquanto normalidade, enquanto você se acha uma pessoa bacana. Elas deixam de ser bacana quando elas saem do seu campo de conforto, de visão, né? Mas, assim, da estrutura brasileira é muito repetitivo isso, assim, isso acontece muito aqui no Nordeste, mas acontece muito no Brasil inteiro. Você vai ver essa representação de alguma forma se repetindo. Isso, para mim, chama muita atenção, sabe? E desse personagem também, que ele age de uma maneira extremamente desconstruída em casa, mas quando ele está em ação, está em processo de construção de ação, ele é muito violento. Sabe, assim, ele tenta fazer, eu me lembro que eu sempre brincava muito, assim, com Arthur Canavarro, que faz Maurício, que é o outro policial, que, assim, eles sempre encenam uma coisa, assim, a encenação nesse crime, você vai ser o bonzinho, eu vou ser o malzinho, tá certo? No outro, a gente troca, eu vou ser o bonzinho, você vai ser o mal, sabe? Alguém que fique estimulando ali o tempo inteiro, dizendo, não, vamos conversar direito, calma, não, vamos ouvir, mas, na verdade, assim, é tudo pensado, assim. Digamos que desde o início que eles viram o crime, naquele momento que eles veem a história do elevador e veem lá em cima a história, faz, cara, essa história está muito mal contada, assim, tá? É uma história fácil de desfazer. O que interessava, na verdade, é a história de Breno, esse espelhamento e esse tipo de camada. Aí sim, por outro lado, aí vem uma outra camada superior, que é, na verdade, essa investigação de linguagem, de cinema, que me interessa bastante. Sabe, assim, se você me perguntar onde é que estão as coisas que eu fico bebendo ali que me interessam, sabe, assim, obviamente que o cinema marginal, o cinema sabe, carioca, o cinema novo de invenção, o segundo, terceiro momento do cinema novo, me interessa bastante enquanto linguagem, mas me interessa muito mais como de que é que eu posso beber naquela linguagem e transformar aquilo numa coisa
menos aparente do que uma homenagem pura e simplesmente, sabe? Como é que isso tá colocado como... você vê um filme, que é uma coisa que me interessa muito, assim, em Super 8, por exemplo, é tentar chegar a uma equação do que as coisas, onde as coisas querem chegar, sabe? Transformar isso, assim, tentar traduzir isso de uma maneira que seja assim, talvez ali eu perceba, sabe? Assim, é engraçado. Você falando de Godard, por exemplo, quando vai lá para o último episódio, o penúltimo episódio, que é About the Suffer, sabe, assim, sem fôlego, está tudo relacionado também ao tipo de tensão que está sendo colocada ali, que é uma tensão, estou falando da novela Vague, mas muito mais uma brincadeira com essa coisa sem fôlego, sabe, que vai chegando ao limite da respiração, que é o limite também de corte, de velocidade que as coisas vão acontecendo, sabe, assim, há um tipo digamos, de excesso, sabe, de limite, assim, que chegou, de esgotamento, de alguma forma, está brincando com isso. Mas, na verdade, se você perguntar para mim se em algum momento eu estou vendo alguma coisa que Godard fez, para mim tem coisas que não tem nada a ver com Godard, mas para mim tem. Sabe, a cena do carro, por exemplo, quando dois policiais estão vindo, que eles estão discutindo sobre o Dracma, e é um plano sequência que depois o carro chega, ele desce e vomita, era todo pensado por causa do Detetive, de Godard, que é um filme de 83, eu acho, 82. Mas é isso, era uma forma de como aquilo que você tá vendo é um pressuposto daquilo que você está ouvindo, na verdade. Sabe, assim, eu tô vendo uma realidade específica, estou vendo um discurso, esse discurso parece que não está, sabe, não está diretamente ligado a essa imagem, mas ela vai criando alguns estímulos. Você descobre quando o cara faz assim, tipo, pô, Breno, cuidado com quebra-mola. Faz, não, isso não é quebra-mola não, cara, é buraco. Quebra-mola, não tem quebra-mola aqui no centro, não. Aí você vai entender até que ele sai, ele vomita, sabe, assim, vem essa questão que esse é a caso dos dias, onde as coisas vão acontecendo. É uma coisa que me interessa como linguagem também, por exemplo. Você vai perguntar se tem a ver com o cinema, um pouco com esse cinema marginal paulista, tem a ver com o filme de Desganzela, sabe, o curta lá não sei se é o Crítico, que eles ficam passeando ali por São Paulo. Documentário. O documentário que eles ficam vendo, era de que forma eu posso recortar meus personagens ficcionais dentro de uma realidade. Dentro daquela cena que a gente está filmando, o que a gente tem de ficcional é o carro com os dois personagens e um amigo meu que está cuidando dos banheiros químicos, porque não era carnaval, eu estava tirando os banheiros químicos que não existiam, e o resto, tipo, era uma rua em movimento no meio da tarde, tudo sendo filmado daquele jeito. Tipo, não, eu gosto da ideia de recortar, sabe, assim, a ficção no meio de uma movimentação que está ali meio real, assim. Nada ali tá sendo pousado para que aquilo aconteça, assim. Foi colocado uma câmera e depois do tempo as pessoas esquecem, até porque hoje em dia você tem até um aparato menos grandioso para filmar essas coisas, sabe? Então você fica meio bem, assim, só tem que dar certo o balé dos acontecimentos, assim, ó, saiu o carro, tá zoando, eu vou entrar na rua agora. Então começa a conversar, que o som é direto também. Então começa a conversa dos dois dentro do carro, até dar o tempo certo deles chegarem. Então essas investigações de linguagem me interessam muito nessas brincadeiras, sabe? Como, por exemplo, na conversa de Cosma, de Damiana com Breno, quando eles chegam naquele apartamento. É um apartamento que a frente dele dá para um local, o fundo dele dá para um local completamente diferente, e dentro dele parece ser outro lugar, sabe assim? Então são 3 lugares diferentes dentro de um mesmo espaço, né? Que você vai vendo assim, a confusão também tentada disso aqui, de fato o que é aquilo, sabe assim? Tá conversando com a ex-mulher dele? Não, eu estou falando de coisas que para mim, que se você for investigar um pouco, tem uma leitura dos personagens para mim que são óbvias. Por exemplo, você quando vê 2 personagens chamados Cosmo e Damiana, você sabe basicamente de onde elas vêm. Assim, são 2 meninas que devem ter nascido numa cidade do interior ali do sertão, que nasceram gêmeas e os pais botaram por promessa Cosme e Damião, mas como foram meninas, viraram Cosma e Damiana. E a gente está falando também de um processo de acontecimento sem alguns requintes tecnológicos. E nesse sentido, estou falando assim, a gente tem que lembrar que até os anos 80, mais ou menos, o sexo das pessoas era muito pouca gente que podia saber, você não sabia. Essa ideia de saber sexo de criança é relativamente novo, assim, sabe assim? Então, assim, os pais ia ter gêmea, sabia que era gêmea. Agora, o que ia vir, se era univitelino, se era 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, era uma coisa assim, você se prometia alguma coisa que acontecesse. Então, essa ideia da leitura
desses nomes desses personagens, como eles são, como eles se transformam, sabe, assim, essa uma certa repulsa cansada também às coisas do carnaval, porque ela também já não tem mais paciência para carnaval. Breno também já, carnaval para ele ficou velho, o carnaval ficou velho para mim, eu fiquei velho para o carnaval, eu não tenho muita certeza disso. Mas tem a ver um pouco com essa saturação dessa leitura de país, sabe, dessa leitura de sociedade, assim. Então, eu assim, acho ótimo, Hilton, aquele diálogo, eu não lembro mais com quem, eu acho que ele fala que país civilizado não tem mais carnaval, que esse negócio de carnaval no Brasil vai acabar, porque é uma coisa que destrói o país, o carnaval. Afeta até o PIB. Né? Afeta até o PIB, achei genial. Que é o pai do menino do drone, né? Quando ele Exatamente, chega, ele fala assim, do drone, que ele faz, pô, eu vi, ele fala assim, não, é coisa de criança. Criança não tem 15 anos, que é coisa de criança, botar um drone na sua janela, sabe, assim. E ele faz uma ameaça muito clara, assim, ele é bem violento. Assim, se aparecer outra vez, você sabe o que eu vou fazer. E, ao mesmo tempo, Hilton, logo na primeira sequência, tem um plano sequência que sobe, que é feito por drone também, né? Quando ele vai, o Breno vai para a janela e você cria um clima ali, né? Um clima enorme, né? E vai subindo e pegando todos os apartamentos, né? O que esse drone está fazendo na minha janela? Ele vai lá porque ouve o barulho, olha o drone, depois ele encontra, o vizinho faz o drone estava outra vez, ou seja, não é a primeira vez que ele fazia isso, eles estão jantando, quando vê, tá o barulho do drone. Ele, porra. Mas aí isso serve para mostrar, assim, uma Recife agressivamente, né, com aqueles prédios enormes, né, que é uma modernizada ao contrário, que é uma coisa que você aproveita o tempo todo também nessa relação, né, com a arquitetura. Tem uma coisa, o Recife, né? Tem uma coisa do ponto de vista de como a cidade é abordada, que sempre foi muito discutido com o Ivo, sabe, que é fotógrafo que adora, a gente trabalha junto sempre. Mas essa ideia também, sabe, tipo, onde as coisas aconteciam, a ideia era sempre você ficar meio surpreso de onde aquele local, geograficamente, onde aquilo se encontrava, sabe, assim. A morte, onde aconteceu a morte da turista, parece que é um local bem distante, quando você vê, está no centro da cidade, sabe, assim. Onde Breno mora, parece um local pacato, de repente ganha outra dimensão. Então, essas coisas eram pensadas como uma cidade também um pouco descomposta, sabe, assim, feia, assim, na verdade, vira uma cidade muito, muito feia, assim. Tem um amigo meu, Claudinho, que ele dizia que São Paulo parecia, a arquitetura geral de São Paulo parecia várias Caguarus juntas, assim, que a gente sempre fala que Caguaru é a cidade mais feia do mundo. E, assim, tem essa história, assim, que São Paulo, assim, é muito... Eu não entendi, às vezes, você pegava uma ponte aérea do Rio para São Paulo, as pessoas falavam, nossa, mas como o Rio de Janeiro é muito mais bonito que São Paulo, eu fazia, cara, que tipo de comparação é essa que vocês estão fazendo, sabe, assim? Não existe comparação, assim. Eu posso gostar, por exemplo, eu sempre gostei mais de São Paulo do que do Rio, gostar, que eu digo, de morar. Assim, eu nunca morei muito tempo no Rio, morei na época do Cartola, não sei o quê, mas, assim, em São Paulo eu tinha os locais de circulação. Mas, assim, eu nunca comparei beleza da cidade do Rio de Janeiro com São Paulo, porque não dá para comparar. São Paulo é uma cidade muito feia, cara. É horrível. Sabe, assim, é uma cidade que, se você não tiver muito estômago, você não consegue ficar muito tempo, não. Ela não tem horizonte, sabe, assim, ela não... É ruim a cidade, que o tempo inteiro tá ruim de respirar, a cidade... você olhar de cima dá medo, assim, caralho, só tem um Ibirapuera no meio daquele mundo inteiro, é muito horrível. Selva de pedra, é a selva de pedra. Hilton. Fala. Eu queria aproveitar isso e pegar o que você falou antes também para fazer um gancho. Que você falou que você não se interessa nessa história de crime que é mal escrita. Eu lembro que quando o filme foi lançado, um crítico publicou um texto sobre o filme chamado Um Veludo Azul Tropical Atlântico. E, assim, notáveis as diferenças de estilo entre o seu filme e os filmes do Lynch, mas tem essa ideia do crime como um dispositivo, né, em que não se interessa o crime, mas como ele abre para um mundo de absurdo e violência, e como a solução do crime não reintegra esse sentido, né? Quando o personagem do Irandir, ele soluciona o crime, ele não fica aliviado. Ele, na verdade, ele fala, não, eu botei um jovem negro na cadeia. Então ele fica mais esvaziado ainda de sentido. Ele repetiu uma prática antes de sempre. Exatamente. E, assim, eu penso nessas relações, assim, no Veludo Azul também, assim, o Veludo Azul começa, né, com uma cidade idílica,
e a câmera desce e mostra que por baixo daquela cidade idílica tem um mundo de absurdo, desconhecido, caos. E é interessante como você faz esse movimento da câmera, mas não é para baixo, é para cima. Ou seja, esse caos, essa violência, esse mundo de violência não está escondido lá embaixo. Ele está visto em todos os lugares. Não está escondido em lugar nenhum. Assim. E nesse movimento do drone também, eu revi Tatuagem ontem, foi muito legal ter visto os dois filmes assim tão perto, porque esse movimento em que o Irandir, ele dá um tiro no drone, que é um ato de violência, que é uma violência desse personagem, que está como potência no filme todo, assim como o filme trabalha essas potências de violência o tempo todo, de conflitos raciais, de conflitos de classe, que sempre estão ali mesmo na calmaria, mas eu acho que esse tiro que o Wilton dá que o Irandir dá no drone, é o Breno, é também um ato de preservação de intimidade. Eu lembro de uma cena do Tatuagem, em que o Clécio está com o personagem do jesuíta no quarto e fala assim, fecha a porta. Que é o espectador não vê, o espectador que é um olhar alheio que está julgando aquilo também, né? Então, é um ato ambíguo esse tiro que ele dá no drone. É um ato de violência, mas é um ato de preservação de intimidade. Desculpa, Rafael. Não, porque é exatamente isso. Assim, a coisa invasiva do drone é muito forte. Eu tô falando de um dispositivo que as pessoas estão banalizando como uso. Sabe assim? Ele está ali na tua janela, te observando, tomando conta de você. É da polícia, pode ser, mas é teu vizinho que está fazendo isso. É teu vizinho de porta, sabe? Que tá fazendo. É muito importante ressaltar isso, assim. Do mesmo jeito que tem no Tatuagem, a história da porta é muito clara, porque você está num ambiente completamente permissivo e na hora que ele vai, assim, sabe? Não é por uma questão de digamos, moral do olhar da gente sobre o acontecido. Não, é uma questão muito específica daquilo, assim, agora eu quero você, eu não quero ninguém observando o que eu estou fazendo aqui dentro, assim, aí fecha a porta, né? Depois que eles brigam um pouco ali, depois que eles se mudam. Mas é isso mesmo. Né? E tem uma coisa também, quando eu estou falando da história do crime que não interessa, não é que ela não interessa enquanto narrativa dentro da história, assim. Ele não é o elemento fundamental para a leitura do filme, sabe assim? Mas ele interessa, obviamente. Ele está o tempo inteiro, ele está marcando uma situação bastante violenta, sabe assim? De onde as coisas acontecem, que mundos são esses, sabe assim? Você, quando vai para casa, assim, quem são essas pessoas que estão se corrompendo o tempo inteiro por causa de alguma coisa pequena, sabe, assim? Para mim, interessa muito esse tipo de detalhe, sabe, que está ali, que você, quando vê, parece que esses noticiários, eles banalizam, sabe, de uma certa forma, essa violência. É uma violência muito potente, assim, ela está batendo na porta da gente o tempo inteiro, sabe, ela se repete como coisa estrutural, assim. O Fim de Festa, ele não foi feito, ele foi lançado esse ano, sabe, mas esse filme foi pensado, tipo, desde o final do Tatuagem, né? A gente que trabalha com cinema sabe quanto tempo demora para fazer um filme. Então, já era uma espécie de sentimento que você tinha com relação a algumas coisas que estavam apontando, sabe, assim, tua antena ligada, vendo, cara, tem alguma coisa muito esquisita, sabe, esse projeto ultraconservador brasileiro, ele não aconteceu de uma vez, há muito tempo que você viu o Congresso Nacional, cada ano que passava ficava mais conservador, sabe, assim, as bancadas mais poderosas iam se confirmando, e nada era feito de fato, parecia que as coisas iam se resolver por W-Office, não vão se resolver, uma coisa vai, né, eu falava uma época atrás no debate, foi até um debate lá acho que com os jornalistas livres, lá em São Paulo, que tínhamos chamado, que era um debate sobre o Citizenfour, né, que era aquele documentário lá americano, que tinha ganhado, acho que nunca nem entrou em cartaz no Brasil, que é engraçado, tem muita imagem do Brasil no Congresso brasileiro, assim, por conta da história das redes que eram liberadas, não sei o quê. E eu ficava falando assim, eu acho triste dizer isso, mas às vezes eu tenho a impressão que o Brasil já está maduro o suficiente para fazer uma grande merda, sabe, assim, todo mundo achava que o Brasil sempre era um país meio ingênuo, que as coisas não acontecem. Cara, as coisas estão acontecendo, sabe? Essa violência é muito latente, tá foda, assim. Ela bate, há muito tempo que ela tá batendo nas periferias e foi chegando nas portas da gente, a gente foi se acomodando a uma ideia que parecia que estava tudo ok, não tá tudo ok. Sabe? Se por um lado você tinha ganhos muito importantes, e algumas pessoas até dizem, mas também essa é uma reação muito clara às conquistas. Ok, é uma reação a algumas conquistas. Agora, se o tamanho dessa reação é muito danosa,
né? Está falando de um projeto político de ultradireita que teve um voto popular para apoiar isso, sabe? Assim, obviamente, teve uma estratégia, teve uma mobilização para que isso acontecesse, teve, mas é assim que funciona esses processos democráticos. E agora ele está numa cilada muito triste, sabe? Assim, de alguma forma, a gente está quase que, né? Eu não sei direito que saída agora a gente tem, assim, nesse novo olhar ali para o futuro. Eu ainda não consegui ter digamos, sensivelmente imaginar onde eu apostaria. Não apostará com coisa de futurologia, não tem nada a ver. Posso fazer um filme sobre a Guerra do Paraguai e estar falando sobre os dias de hoje, mas exatamente Haverá assim. futuro? É exatamente assim, ou pelo menos haverá passado. Será que a pergunta vai ter que ser essa? Sabe assim, vai ter passado ainda, vai ter. Será que é no passado que a gente vai ter que olhar? Sabe assim? Eu acho que a pergunta é mais essa, Ailton, inclusive porque eles estão destruindo, né, a Cinemateca Brasileira e destruindo outros lugares de preservação, né? Então, haverá passado, haverá futuro. Sabe, né? Como a gente do Museu constitui Nacional, esse né? futuro, esse presente, né? Se eles estão destruindo as formas de conservação, né? Eu acho que a pergunta é essa também. É muito foda, assim, porque tem uma coisa, eu li uma vez uma coisa, nunca vou lembrar direito, não sei se foi uma coisa de Ricardo Piglia, ou tinha sido é um livro que vocês puderem ler, quem já leu, passem adiante, que é Não Contem com o Fim do Livro, que é uma conversa de Jean-Claude Carrière e Humberto Eco, assim, o livro inteiro é só isso. Eles falam sobre, esse livro é incrível, assim, é muito sensacional. E tem toda uma ideia, sabe, dessa coisa de construção, assim, que ele sempre fala assim, o que as pessoas ficam falando que a única coisa que você não pode mudar é o passado. Ele diz, não, o passado é a única coisa com a qual você pode criar. O futuro, Exatamente. você pode intuir, o presente você não dá conta. E o passado é uma criação narrativa, sabe? É lá que você bebe de alguma coisa, mesmo que seja para construir o futuro, sabe? Então, essa ideia de não haver passado é muito louco, assim. Nesse sentido, assim, eu acho que várias coisas aconteceram, mas talvez, assim, a coisa primordial que tenha acontecido e que, como foi levado para um grau de não foi levado para a normalidade que não foi, é você ver o que aconteceu com o Museu Nacional, sabe, assim, aí no Rio de Janeiro, é uma das coisas mais importantes, assim, coisas que faziam parte, eu acho que para quem carioca, muito importante, mas para mim, como criança, quando ia para o Rio de Janeiro, era um local incrível, assim, foi a primeira vez que eu vi uma múmia na minha vida, assim, isso foi uma coisa tão deslumbrante na minha imaginação, sabe, assim, e nessa imaginação colonizada de criança, assim, que eu ia para uns museus, eu sempre achava que os museus eram muito fracos, só tinha quadros e um punhal, uma espada, um copo, uma corrente, sabe? Nunca tinha o esqueleto de um dinossauro, não tinha múmia. E eu chegava no Museu Nacional e falei, caralho, esse museu tem múmia, assim, sabe? Eu com 5 anos, 6 anos, ficava muito deslumbrado, sabe? Com aquelas imagens, com aquela ideia. E isso, assim, depois que você vai amadurecendo e vai vendo realmente o que ele era como centro de pesquisa, e isso pegou fogo, isso acabou, e a retomada disso é improvável, porque a perda é tão grande que mesmo que a gente tenha algumas coisas de volta, não vai ter a dimensão do que era, prenunciou muito uma coisa. E eu acho que agora, tipo, essa memória do audiovisual brasileiro, essa memória fotográfica que a gente tem, ela está correndo um risco muito grande, sabe? Quando a gente fez o Cartola, o Ilírio fez o Cartola, a gente já pensava um pouco com relação a isso. Se você reparar no Cartola, as imagens que estão colocando, a gente usou de duas formas. Nunca a gente interferia na imagem que estava com defeito, porque ela provava, de certa forma, como é que está sendo conservado aquele material, então tinha ranhuras, tinha coisas amassadas, que vinham de fitas que tinham sobrado. A gente trabalhou muito com refúgio de material em alguns momentos, de tipo, na TV Cultura, na Cinemateca, e pegar coisas que tinham meio sobrado, tentando trabalhar um material menos óbvio. E alguns materiais que estavam quase perdidos, tinham perdido a cor, a gente recuperou eletronicamente para dar um outro sentido, né? Aí eu estou falando dos filmes, assim, por exemplo, tem uma parte do Cartola que é de como você manipula o passado, sabe? Tem uma parte do Cartola que é quando ele está cantando Inverno do Meu Tempo, que é já mais perto do final. Aí tem umas cenas do Carnaval do Rio, Cartola desfilando, e é tudo em câmera lenta. E é um momento muito, muito incrível, eu adoro. Assim, foi um momento muito bom de fazer, uma câmera em registro no início, lá em
Santa Teresa, com a fotografia do Aloysio Raulino. Isso, o Aloysio Raulino, sabe, fazendo com a gente, era muito incrível. Mas todos aqueles filmes que a gente está editando de época da década de 70, todos aqueles filmes eram filmes que foram feitos para criticar o carnaval que estava acabando. Então, a gente devolvia um olhar poético sobre o material, que a função dele era uma função de denúncia de um carnaval que estava chegando ao fim. Carnaval sujo, sabe? Já falou aqueles carros alegóricos. E no distanciamento, usou um tipo de leitura que era assim, como é que você consegue trazer um tipo de emoção manipulando as imagens que, na verdade, foram usadas como denúncia. E é bom o Guiomar falar em Raulino, porque essa história de Raulino fazia a fotografia da gente, e a história da fotografia de Raulino começou por, na verdade, foi um convite dele, não foi um convite dele para ser fotógrafo. Foi quando ele soube que a gente estava fazendo Cartola, que ele falou que tinha o filme do enterro de Cartola, que ele tinha filmado o enterro de Cartola. Né? E ele chega para a gente e fala assim, ó, eu filmei o enterro dele, fiz um curto, mas nunca passou, do jeito que ele falava, assim, porque os stalinistas nunca deixaram que o meu filme passasse, prenderam na Cinemateca e não conseguia tirar. Ele terminou conseguindo, mas toda a abertura do filme é esse filme de Raulino, que é sensacional. Ele estava no Rio de Janeiro, ele é carioca, mas ele morava já em São Paulo. Ele, com a câmera 16, quando ele soube que Cartola tinha morrido, ele correu para o Caju e começou a filmar. E filmou o enterro inteiro de Cartola e termina no bar lá, com o pessoal bebendo, fazendo a cantoria. Né? Então, essas histórias estão correlatas no sentido assim, de onde é que está esse passado, sabe? O que é que esse passado traz para a gente, assim, sabe? E o passado que eu estou falando aqui não é como saudosismo, não, é como uma referência. Por exemplo, assim, não me interessa, por exemplo, se eu estou vendo um determinado filme, eu não consigo ter um sentimento saudosista somente em relação ao que aquele filme representa. Me interessa entender que potência aquele momento tem que eu consiga representar ele hoje com o mesmo impacto. Sabe, isso me interessa. Então, quando eu vejo o Super 8, eu vejo uma possibilidade imensa. Quando eu vejo o cinema marginal, eu vejo uma possibilidade imensa, assim. Sabe, assim, quando a gente vai fazer o tatuagem, o tatuagem ele não tem somente uma dinâmica, às vezes, de conversa ali com a Líder do Delírio. Sabe, talvez a Líder do Delírio ele aparece muito mais como uma questão de tentativa de construção de gênero ali no fim de festa. Mas no tatuagem, não. Isso está mais claro até no comportamento das imagens, mas principalmente no tipo de narrativa. Assim, quando a gente começou a fazer, eu sempre trabalhei com Maí Tavares, assim. E quando começou o tatuagem, que ele começou a filmar, eu chamei, mas disse, quem tem que montar o filme é você. Porque ele que montou a Líder do Delírio. Sabe, assim, era muito engraçado, porque é uma outra lógica de pensamento, mas eu queria muito esse cinema meio contemporâneo, conversando com a linguagem de onde as coisas surgiram, sabe? Isso para mim era bem importante, sabe? Esse olhar de marido no tatuagem era muito engraçado. Não era de acordo, não. Era de conflito o tempo inteiro, assim, sabe? O que é que vamos fazer? Como é que tá fazendo? Mas é incrível, e foi incrível, assim. Né? Você fica entender que você se jogar ali naquele momento e compreender esse passado como uma possibilidade, uma potência no sentido de criação e de alimento para o que vem, sabe? Assim, eu não imagino para uma nova geração de pessoas que estudam cinema que seja não ter acesso à Cinemateca Brasileira. Não sei, o que se perde é absurdo, assim. Se perde muita coisa. Muita coisa. E aí está falando de coisas muito frágeis, né? Que para você recolocar isso em uso e recolocar isso com acesso, não é uma coisa que se resolva somente por uma ordem agora, sabe? Existe toda uma escala aí de problemática, sabe? Tem as pessoas que se entregam a defender esse projeto que, assim, eu acho que são pessoas muito, muito incríveis, assim, sabe? Sabe, quando eu vejo a Hernani, eu fico completamente chapado com essa pessoa, sabe, assim, eu acho muito incrível. Quando eu vejo o trabalho que Luciana faz junto com os filmes silenciosos, sabe, e que ela está dialogando ali, é muito impressionante, as pessoas estão voltadas, Sheila, sabe, então, assim, tem uma coisa com relação a beber nessa memória e compreender também que cinematografia é essa, e entender muito mais ainda, assim, sem perder um pouco esse complexo colonizado que a gente tem,
talvez a gente entenda que nesses filmes, nessas experiências, ali sim tem uma saída muito boa de reflexão sobre o que é possível construir dentro desse audiovisual brasileiro. E esse audiovisual brasileiro, eu estou falando de muitas coisas. A gente falou um pouco dessas séries que ele tinha feito, essas séries que ele fez O Fim do Mundo, ela é toda embasada em uma lógica completamente diferente, livre, do que seria série de TV. A Lama dos Dias também, que é outra série que a gente fez, sabe, assim, também foi pensada desse jeito, sabe, assim. Então, isso tudo, assim, tá por quê? Porque existe uma espécie de reflexão que está tomada ali dentro de uma memória prática de um audiovisual que foi realizado na história do Brasil. E que pode ser tomada, assim, se você pegar a memória televisiva brasileira, tem um monte de exemplo que é engraçado, sabe, assim, se você pegar no momento ali da grande dramaturgia brasileira, principalmente ali no começo dos anos 70, umas novelas que mediavam ali o horário mais tarde da TV brasileira, você tinha um tipo de dramaturgia muito absurdo, sabe, uma novela chamada Grito de Alerta, que se passava nos arredores da São Paulo, que as pessoas todas usavam máscara porque era muito poluído, sabe, a novela tinha isso. Aí você tinha outra novela que era Bandeira 2, que se passava quase toda de madrugada e tinha, obviamente, a história de táxi estava botando, era meio barra pesada. Aí você tinha o Grito, que se passava na beira do minhocão, onde tinha um personagem que não dormia de noite porque era um menino autista e quando o barulho do minhocão parava, ele começava a gritar, sabe, assim. Era muito doido, assim, tinha um monte de coisa que estava dentro desse universo marginal construído por essa tentativa de se livrar dessa lógica colonial que a gente carrega, sabe, assim, essa questão que parece que ia ser resolvida, que era assim, não, o problema do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro é uma questão técnica, a gente tecnicamente não consegue fazer, sabe, bem literalmente assim, foda-se, até porque essa questão técnica já tinha sido resolvida, talvez agora nesse novo momento, que você tem umas novas tecnologias caríssimas e sem acesso, vão colocar outra vez você nesse lugar, sabe, de deficiente, sabe, de construção de narrativas, como, na verdade, a gente tem que, em determinado momento, parar e olhar assim, cara, sabe, qual a importância dessas narrativas construídas e que cinema é esse, que televisão é esse, que audiovisual é esse que a gente pode construir, sabe, que a gente pode, de alguma forma, corromper enquanto possibilidade. Hilton, Diz. Tem perguntas aqui, o Adriano quer começar fazendo uma pergunta? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tô esperando para falar um tempão já. Porque eu sou seu fã, Wilton, eu gosto muito do seu trabalho como roteirista, como diretor. Tatuagem, para mim, é um dos melhores filmes brasileiros que eu já assisti. Talvez seja o meu favorito. Eu acho que foi muito o que a Guiomar e o Rafael já falaram aqui, que está muito presente na sua obra, que é essa questão da liberdade, né? E quando eu assisti o Fim de Festa no Festival do Rio, quando eu terminei de assistir, eu vi que estava tudo ali que você falou, que a Guiomar e o Rafael pontuaram, estão ali presentes, né? Todas essas questões ali implícitas, essas marcações sociais, raciais, tudo muito forte, mas ao mesmo tempo você coloca de uma forma muito estrutural, muito enraizado, assim, de uma forma até um pouco sutil, assim, tá ali presente. Mas eu estava querendo falar desde a hora da questão que você falou do relacionamento entre o pai e filho, que quando eu estava assistindo, a primeira vez que eu assisti, realmente foi uma questão que me incomodou bastante, e que bom que incomodou. Essa relação muito afetuosa, quase uma tensão, naquele primeiro momento, quando eu estava assistindo, uma tensão sexual entre os dois. Aquilo realmente saltou os meus olhos. Mas, voltando para a questão da liberdade, eu queria que você falasse um pouco, quando você está escrevendo um roteiro ou dirigindo um longa, o que está em jogo para você? O que você quer buscar assim, dentro dessas narrativas que você constrói tão bem? Como que você está conectado emocionalmente com tudo isso que você constrói, que eu acho que é muito importante para a gente, como espectador, como estudante de cinema, mas também como cidadãos, né? Bem, primeiro, obrigado pelos comentários. E tem uma coisa, assim, desculpa, como é teu nome? Adriano. Adriano. Tem uma coisa que eu acho que para mim ela é muito importante, no sentido de quando você está construindo narrativa. Estou falando de narrativa de um jeito geral, assim. Às vezes, assim, a coisa que eu mais adoraria na vida, por exemplo, era
era começar a escrever romance, ser um bom romancista e poder resolver tudo a partir de umas outras mecânicas que não precisasse de uma estrutura tão grande, né? Eu me acho um péssimo escritor nesse sentido. Eu gosto muito de escrever roteiro, mas toda vez que eu vou para os contos, até que eu fico ensaiando, assim, mas eu acho muito difícil. E eu sou muito exigente com literatura, então quando eu vejo que eu escrevo, eu dou um cartão vermelho na hora e tiro da frente. Mas mesmo quando eu estou desenvolvendo essas coisas, para mim tem uma coisa que é muito importante, assim, uma certa... Primeiro, uma coisa, o que é que te incomoda naquilo que você está vivendo, assim, para mim é muito importante isso. Eu não consigo fazer nada, né, mesmo que seja uma coisa muito raro participar desse tipo de trabalho, que seja um trabalho mais, por exemplo, encomenda, por exemplo, vai escrever um roteiro para mim. Geralmente essas experiências não têm dado certo se não houver o mínimo de troca, sabe? Às vezes ficam prontos, assim, mas não são exatamente o impacto que você gostaria, até porque eu acho que isso exige um grau de troca ali entre quando você está escrevendo para outra pessoa e essa pessoa também não é uma pessoa... Quando eu escrevo para Cláudio, eu tenho uma liberdade absurda, assim, eu me meto de um jeito muito absurdo nessas narrativas, assim. Meus roteiros são escritos assim, eu falo de passagem de som, passagem de luz, a música que um personagem está cantando aqui vai estar tocando no rádio ali, que vai ser a cena que continua não sei aonde. É porque eu tenho que ver o filme quando eu estou escrevendo. Então, assim, o que me movimenta muito, muito é o incômodo que as situações que são colocadas me levam. Me leva muito também a um local que eu não gosto muito da ideia de que essas ideias, que no primeiro momento que elas vêm quase de uma forma pronta, sabe? E logo depois elas passam por um local que é o seguinte, cara, eu não quero sublinhar essa ideia, sabe? Às vezes, inclusive, tem uma coisa que você falou agora, tem essas coisas que ficam ali no universo da nuance, que é feito, que é tão nuançado que você termina nem percebendo o que é que ia ser dito, sabe, assim. Mas está lá, da tentativa de não sublinhar, sabe, e equacionar essas coisas, assim. Mas o que me leva, na verdade, é um incômodo e uma curiosidade, sabe, de saber exatamente até que local você pode levar essa linguagem, até que ponto ela vai ser entendida, até que ponto as apostas que você está fazendo vai ter algum resultado. E eu estou falando de maneira clássica. Quando eu falo, por exemplo, no Bastil das Bestas, eu tinha uma questão muito clássica no Bastil das Bestas. Sabe, assim, eu tinha me enumerado, assim, a primeira ideia que eu tinha, Cláudio queria fazer um filme no sertão, para mim eu fiz, não, Cláudio, vamos escrever o filme todo na Zona da Mata, eu acho mais explosivo, sabe? Tinha uma coisa também no nome do lugar, Bastil das Bestas, e você olhar assim, tipo, são 6 sábados, são 6 histórias, são 6, tudo era número 6, tudo era 666, como fosse assim um bestiário geral completo. Que são coisas também que me movem no sentido de você ficar observando o que é que tem em volta da tua narrativa, né? O que é que te leva para algum lugar. Mas isso me incomodava, sabe? Você, quando passa por um determinado local e você observa as pessoas, e essa observação das pessoas está somente na superfície, ou não só das pessoas, mas das situações, e você imagina que ali atrás tem alguma coisa que pode ser interessante, o que é que te incomoda dentro daquela visão que as pessoas têm quando ela investe, para mim interessa. Né, o Amarelo Manga, ele é muito claro em relação a isso. Assim, a ideia toda de construção do Amarelo Manga era a construção superficial de situações e personagens que fossem sendo humanizadas à medida que você vai entrando na narrativa, sabe? Mas o primeiro momento de todos os personagens apresentados é pura caricatura. Todos os personagens são caricatura, e depois você vai adentrando. Eu me lembro que um amigo meu foi ver uma pré-estreia lá em São Paulo do Amarelo Manga, e ele fez, foi muito engraçado, porque eu fui assistir o filme, comecei a ver, já sei, filme modular, né? Módulos de várias historinhas que acontecem na nossa cidade, ok. Depois ele fez, não é modular, tem centro, elas convergem para algum lugar, e depois ele ficava mais assim, engraçado, e eu não conseguia entender qual era o momento que eu comecei a entender que a história, ela tinha uma convergência, ela era, mas era uma coisa que era uma coisa que me incomodava no sentido da linguagem, no sentido narrativo. Então, isso para mim é muito importante. Assim, tem que ter para mim um mecanismo, alguma coisa que faça assim, você saber entender, procurar entender se aquele mecanismo que você está usando, ele está sendo eficiente para aquilo que você deseja, sabe? Para o que ponto que você chegar. Talvez, obviamente, assim, eu detesto essas ideias que as pessoas fazem assim, esse fulaninho fez um filme, mas assim, sabe, as pessoas fazem análise de roteiro e fazem, 15 minutos de filme, a pessoa já vai embora. Eu fiz, pode ser que ela vá embora com 15 minutos de filme, foda-se, não vou, sabe, assim, não vou satisfazer as pessoas no sentido de entender como é que isso funciona. Talvez, assim,
elas irem embora no primeiro 15 minutos faça sentido para elas e desse público não me interesse. E outra coisa, a provocação que eu faço, assim, eu sempre falo, a coisa que mais me despertou cinematograficamente, que me tirou do local de inocência, por isso que é um filme, para mim, um filme de corrupção, de fato, foi o Evangelho segundo São Mateus, né? Porque, de Pasolini, porque eu vi esse filme na casa da minha avó, em 77, eu estava em Recife, tinha voltado de São Paulo, estava em Recife, e não é que na casa da minha avó assistia Pasolini, porque passava na Semana Santa na televisão, na casa da minha avó ficava ligado, porque a semana inteira era filme religioso, passando na Globo, todo só passava filme religioso, 10 Mandamentos, Marcelinho Pão e Vinho, não sei o que, até toda uma coisa. Aí eu estava na casa dela, aquelas coisas, um monte de gente, ninguém estava parado vendo televisão, e eu tinha, na época, tipo, 11 anos, ia fazer 12, e eu passei, quando olhei, estava passando o Evangelho segundo São Mateus, aí eu comecei a olhar, e eu comecei a ficar muito incomodado. Eu fiquei muito incomodado, porque na minha cabeça, completamente tomada por um espectro de coisas, sabe, eu fazia, gente, quanta gente feia é essa, cara, que cenário horrível, sabe, que Jesus é esse? Esse homem não é Jesus, sabe, assim, e aquilo me incomodou a tal ponto, sabe, assim, que nunca mais saiu de mim, sabe, teve uma espécie de corrupção de olhar naquele momento que foi muito importante, sabe, assim, a partir daquilo, assim, um monte de coisa modificou. Digamos que um ano depois, em 78, por exemplo, eu já tinha uma visão completamente diferente, mas aquele choque foi muito necessário em determinado momento, sabe? Então, assim, tipo, alguma coisa te aguça e alguma coisa puxa a tua curiosidade. Então, assim, para mim, essas narrativas, essas linguagens, tem muito a ver onde você acha que pode chegar, né? Se você olhar, por exemplo, o Tatuagem, ele tem muito claramente uma estrutura melodramática de construção na tentativa de você fazer uma coisa onde a superfície está toda relacionada com uma relação amorosa de dois personagens, sabe, assim, e você vai usando umas lógicas, sabe, de cinema marginal, de cinema divinsal, dentro da narrativa, aparentemente, eu não vou dizer conservadora, mas tradicional, Hilton, na construção. Fala. Hilton, primeiro, super importante. Obrigado, Hilton. Nada. Super importante tudo que você diz, assim, que reforça a importância do repertório, sempre, né? Que é uma coisa que a gente, quando está dando aula, a gente fala o tempo inteiro, né? E como na sua obra aparece a questão do repertório. Mas tem uma pergunta aqui da Letícia, que eu vou ler para você, tá bom? Tá certo. Ó, a questão da escolha dos nomes dos personagens mais jovens por nomes antigos como Penha e Indira pode ser lida como uma reflexão de que a história do Brasil está sempre se repetindo, ela pergunta. Pensei muito nisso na cena do topless das meninas na praia, ato que não pode acontecer até hoje, sendo que o primeiro topless no Brasil aconteceu em 72. Então, ela quer saber sobre a questão da escolha dos nomes dos personagens, nomes antigos, né, como Penha, Indira, essas coisas. Vamos lá. Eu tenho uma paixão muito grande pelos nomes dos meus personagens, assim. É uma coisa que eu passo muito tempo pensando. Eles fazem parte, geralmente, de um imaginário muito próximo, assim. Penha, por exemplo, é o nome da minha mãe, sabe, assim. E quando você bota o nome de Penha naquela menina que mora na Argentina, e é engraçado porque Penha também tem a ver com pena, vamos dizer, Sopra de Penha é um quadrinho que eu adoro dos irmãos Hernandes, e tem tudo a ver, vamos dizer, ela é brasileira, mas ela mora na Argentina e tem esse nome Penha, e que a própria reflexão de Ângelo está em relação a isso, Penha, que não tem mais jovem chamado Penha, sabe, e vinha aquela piada que é aqui em cima das Odetes de Nelson Rodrigues, que Nelson Rodrigues assim, o Brasil, o país órfão de Odetes. Era riquíssimo de Odetes, de repente todas as Odetes morreram, desapareceram. E assim, isso é engraçado porque tem uma coisa geracional de ver esses nomes que quando eles voltam à voga, eles ganham alguma notoriedade. Estou falando isso como volta de alguns nomes, como Francisca, por exemplo. Sabe assim, eu me lembro que eu tinha pouquíssimas amigas, pessoas mais velhas, muitas chamadas Franciscas, mas jovens nenhuma, assim. Tinha uma amiga minha, Francisca, que mora em São Paulo, mas depois começou uma certa moda desses nomes voltarem, parece que é um lastro no tempo. Mas, ao mesmo tempo, assim, Letícia não está errada quando faz essa leitura em relação a esses tempos que estão, de alguma forma, esses nomes que estão paralisados também dentro dessa história, sabe? Dentro dessa estrutura, assim. Para mim é muito importante, mas eu tenho um apego muito grande, assim, tanto Indira como Penha, como todos os outros
personagens que são caros. Mas não raro eu lanço mão de nomes que fazem parte do meu imaginário, sabe? Como, por exemplo, Tia Zózima, por exemplo, lá no Tatuagem, é uma tia bisavó que eu nunca conheci, só conheço de nome, porque minha prima chamava Zózima por conta dela, se chama Zózima por conta dela, e tia Zózima era uma mulher muito rabugenta, ela sempre foi reconhecida pela rabugice, então para mim era quase uma onomatopeia. Zózima já era uma coisa meio relacionada a isso, sabe assim? Então essa escolha dos nomes tem a ver com a construção do tempo, tirar esses nomes do lugar comum também, assim, não serem nomes tão óbvios às vezes, mas ao mesmo tempo, assim, entender que significados eles podem trazer também, que não sejam também aquelas coisas dostoiévskiana que tem exatamente a ver com o personagem, que está falando alguma coisa do personagem, sabe? Mas é que eles emprestam algum caráter para o personagem. Acho que isso é bem importante, que isso permaneça ali. Hilton, e chama atenção para uma coisa interessante também, né, que eu sinto, principalmente nesse filme, mas talvez também em Tatuagem, essa relação que você tem com a família, né? A questão da família é muito forte, quer dizer, no caso, para quebrar o que seria normal se pensar em relação à herança familiar, né? Mas a questão familiar é muito importante, né? Nesse filme, né, não só, obviamente, o protagonista na relação pai-filho, mas, assim, a sobrinha, a relação com a sobrinha, a ex-mulher, quer dizer, são todas relações, assim, muito importantes e de afeto. E pelo estereótipo, quer dizer, você vai exatamente para o lado oposto, né? Que o estereótipo que você imagina da Sagrada Família no Brasil, nesse Brasil fascista de hoje, é tudo que você pode chamar de conservador, e você usa a família exatamente para falar da liberdade, né? Então, é incrível, assim, você quebra, né, por esse lado. Só para falar para vocês, eu vou ter que estar me expulsando já daqui da produtora. A gente tem mais uns 15 minutinhos, 10 minutinhos. Então tá ótimo, acho que dá. E aí acaba. Tem uma última pergunta aqui também. Tem uma última pergunta, mas está por escrito ou a pessoa vai falar, Rafael? Que é o Wallace. Wallace. Em Tatuagem, Wallace. Em Tatuagem, por exemplo, eu tinha a leitura de uma influência estética tropicalista na atmosfera, nas escolhas estéticas do filme. Como se dá essas influências para você? A relação entre o seu filme, entre vanguardas passadas e as técnicas atuais? Vamos lá. Tropicalismo. Vê só, Wallace, tá? Obviamente que o tropicalismo faz parte muito centrada. Inclusive, uma das leituras principais que eu fazia na tentativa de construção desse universo foi uma grande exposição tropicalista que teve, acho que no CCBB, não lembro direito, mas a grande exposição que teve, acho que foi no Mamã, não lembro direito, aí no MAN do Rio, em São Paulo não lembro, mas foi uma exposição que eu vi algumas vezes, tem um catálogo grande, né, e me chamava a atenção. E o tropicalismo, de alguma forma, ele sempre fez parte da minha formação, né? Não o tropicalismo na época em que ele aconteceu, mas digamos que esse tropicalismo tardio, ali a partir de 1978, quando, na verdade, eu comecei a ter mais, apesar de conhecer todas as coisas, começar mais formalmente a entender o que significava o tropicalismo, assim. No começo dos anos 80, muito importante. Celso Favaretto era um escritor que eu lia muito, que era Tropicália, Alegria e Alegoria, que é um livro dele que é super importante, assim, que eu gosto muito. Mas essas influências que estavam ali, digamos, represadas em determinado lugar, para mim eram muito importantes na maneira de como construir essas leituras. Se você for reparar, por exemplo, no Tatuagem, toda a questão de direção de arte, Renata Pinheiro, que fez a direção de arte, junto com o figurino, com o Cris, foi tudo pensado de uma maneira de como a gente poderia, em determinado momento, fazer uma releitura desse tropicalismo. A gente está falando também do tropicalismo tardio. Na apresentação dos projetos, eu sempre botava assim, está falando de uma contracultura tardia que chegava atrasada aos locais por conta também de um golpe militar. Tem que lembrar que a gente está vivendo um momento em que as informações elas circulavam muito lentamente, assim, não tinha uma colocação pública. Então, assim, as informações eram pequenas. Então, se você olhar todas as coisas que são feitas ali, são muito levadas em considerações momentos específicos de leitura da cultura brasileira, mas principalmente os mecanismos, por exemplo, que no caso
do Tatuagem, sabe, a Tropicália usava naquele momento para conversar com o contemporâneo do mundo. Né? Se você olhar, por exemplo, as roupas que Clécio usa quando está em palco, elas estão muito mais relacionadas, por exemplo, ao mundo glitter e ao mundo, por exemplo, de David Bowie, os macacões que ele usa de um lado só, os tipos de pintura, o tipo das coisas que ela tem. Agora, com uma leitura muito própria, que eles faziam. Era assim, e era uma coisa de onde eu bebia, assim, a ideia de construção era o seguinte: quando a gente faz um plano de cenário para um teatro como esse, o Chão de Estrelas, a gente faz ele com ouro, prata, veludo, e na hora de construir, o que é que a gente tem? A gente tem um resto de tecido, tem 2 latas, tem uma, sabe, tipo uma garrafa plástica, sabe, tem um balde que serve de capacete. Então, assim, tinha essa ideia também que se provocava a partir de como construir, a partir dessas gambiarras, que até hoje é uma coisa que me interessa muito, a contemporaneidade. Então, assim, a partir disso a gente vai vendo, a gente ia fazendo essas leituras. E isso também está muito imbricado na questão do próprio tropicalismo, e como conversar com o seu tempo e como trazer essas influências que estão além daquilo que você tem capacidade, mas também, por outro lado, bebendo muito nesse cosmopolitismo periférico, sabe? O que é que essas periferias constroem de coisas cosmopolitas e de informações cosmopolitas e jogam ali no centro. Né? Isso também é uma coisa muito perigosa. Toda vez que essas periferias jogam informação no centro, o centro se desespera e tenta devolver elas de alguma forma. Eu acho que se a gente falar de cinema hoje em dia, a gente vê muito claramente assim, esse cinema que desestabilizou um pouco a forma de produção no Brasil. Estou falando eu não gosto de falar essa história tipo cinema feito fora do eixo Rio-São Paulo, porque dentro do eixo Rio-São Paulo essa produção também existe e ela é muito interessante. Sabe assim, digamos que dentro de uma produção mais, vamos dizer, profissional, as piadas, sabe assim, um profissionalismo careta, sabe, um profissionalismo meio camisa de força. Porque se eu pegar, por exemplo, as experiências do cinema de experimento carioca, a questão do cinema paulista, o filme do Caixote, sabe, as coisas que são feitas fora desse contexto são filmes muito interessantes. Agora, tem esse contexto maior que está fora dessas leituras. Eu acho aí, nesse sentido, a gente pode botar um cinema muito recente, que eu amo, gosto muito, que é o cinema mineiro, sabe? O filme de plásticos, para mim, é um cinema brutal, assim, é incrível, sabe? Eu acho o André Novaes, para mim, mesmo, uma das pessoas mais importantes da cinematografia hoje brasileira, sabe? Se você vê o que é feito no cinema cearense, sabe, Inferninho, eu acho uma obra de arte, eu acho sensacional. E são filmes, assim, tipo, aí você vai ver esses filmes em Goiás, sabe, vai ver, e com graves diferentes de produção, sabe, Duas Irenes, você vai vendo o que é que está vindo do norte do país. Por quê? Porque as periferias começaram a mandar informação. De certa forma, eu acho que essas informações terminaram incomodando, de alguma forma, esse status cultural que centraliza dentro de um grupo tão pequeno, porque você, quando perde o controle do que é informação, você perde controle sobre as pessoas. Então, a periferia sempre está mandando. E a periferia que estou falando são as periferias desses centros de produção, como as periferias dentro geográficas também. Né? Você pegar, por exemplo, o que foi pensado, que foi produzido dentro das periferias de São Paulo, do Rio. Mas o próprio Mangue Beat é um resultado muito claro disso. Sabe? É uma discussão. Né? As 2 principais bandas do Mangue Beat, que é Chico Sainz, Nação Zumbi, e Mundo Livre S.A. O Mundo Livre S.A. ela foi gestada em Jaboatão, que é uma cidade da periferia, não é Recife. E a outra em Olinda, que também é uma cidade satélite aqui do Recife. São vozes de periferia que chegam ao centro. Isso é muito engraçado. Você pega todo o movimento do funk carioca, sabe? Do movimento, são coisas que vêm das bordas e terminam, né, entrando e ocupando esse local de centro. Sabe? Isso eu acho muito interessante. Sim, super importante, Hilton, isso que você está falando, e como esse movimento, na verdade, também reflete em um tipo de cinema que se parece com o seu, no sentido de destacar o cotidiano, né? Uhum. Através dessa representação do cotidiano, chegar, né, nessas diferentes representações. A gente tem isso também através de alunos da própria Escola de Comunicação, o próprio Lohan Dias, né, fez o Perpétuo, curta-metragem, né, que fala de uma realidade da Maré, de Nova Iguaçu,
né? Quer dizer, esse movimento das periferias é super importante. Tá bom, eu acho que a gente tem que finalizar, a gente está... Então, Hilton, super agradecer a sua presença, foi uma honra, foi maravilhoso, você fala super bem, uma delícia, daria para ficar horas aqui falando com você, agora que a gente estava abrindo mais para o cinema brasileiro, né? Pois é. Porque o seu filme, o seu cinema é tão fascinante que a gente realmente dá vontade de ficar nele só também, pelo menos durante um tempo, né? Antes de abrir, né, para esses paralelos que a gente estava começando a fazer agora. Mas, assim, espero que você possa vir outras vezes, né, conversar com a gente, porque é muito rico, né, esse diálogo com seus filmes e com você. Quando vocês quiserem, eu estou meio disponível aqui. Eu espero que as conversas também com a Carnaval, de ter outros filmes, outras pessoas conversando também tenha dado certo. Que assim, muito obrigado pelo convite. Fiquei super feliz de poder ficar comentando aqui o Fim de Festa com vocês. Tá bom? Obrigada, Hilton. Tchau, Rafael. Tchau para vocês. Boa Beijo. noite. Tchau, boa noite. Adriano. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.